Amém, Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tua tão grande bondade, tua generosidade para conosco. Nesse dia de hoje, o Senhor nos sustentou, a tua forte mão nos trouxe até aqui, nos permitiu estarmos aqui para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E nós queremos te consagrar esse momento, Pai. Dizer que o seu Espírito Santo é bem-vindo entre nós, que os nossos corações, que as nossas mentes estão abertos, Senhor, e ansiosos para ouvir, para receber a tua palavra, o teu direcionamento. Que o Senhor possa sentir a vontade entre nós, que o Senhor possa usar a tua serva, que o Senhor possa direcionar cada palavra que ela vier a trazer para nós, que venha diretamente do teu coração, Senhor. Porque a palavra que vem de ti, ela jamais vai voltar vazia. E nós cremos, Pai, que as sementes que serão lançadas aqui, elas irão frutificar e abençoar as nossas casas. Nós queremos também, Senhor, te pedir pelas famílias de todas as mães que estão aqui essa noite, que ainda irão chegar, as que irão assistir essa gravação posteriormente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Te agradeço porque o Senhor tem movido nosso coração, Pai, para aprender mais da tua palavra, para solidificar mais a nossa fé em ti, Senhor, para o nosso crescimento, que por consequência traz crescimento para a nossa casa também. Nós te agradecemos porque nós sabemos que isso só pode vir de ti, Senhor, porque de nós mesmas nós não temos nem mesmo essa disposição, mas nós te rendemos graças, porque o Senhor tem nos levantado. Que o Senhor possa abençoar os filhos, os maridos, que as nossas casas, Pai, possam ser luzeiros nesse mundo, e santifiquem e honrem o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela família da Regiane. Te agradecemos, Pai, pela generosidade do coração dela, pela disposição dela de estar aqui conosco, de forma de fato generosa, Pai. Que o Senhor possa retribuir a ela e a sua família tudo aquilo que ela vai nos fornecer hoje e tudo aquilo que ela já tem semeado em tantos corações nesse Brasil, com a sua vida, Pai, na sua simplicidade, a sua forma de viver. Ela tem expressado o teu caráter, ela tem engrandecido o teu nome. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida dela e a família dela, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida da Samara, porque o Senhor colocou esse desejo, né, esse sonho no coração dela e fez frutificar. E quantas famílias têm sido, Senhor, ricamente abençoadas por esse projeto. Nós queremos te agradecer pela vida dela. Queremos te pedir, Senhor, pela recuperação dela, do parto que ela teve agora, dos filhos, de Matias, de Abner, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles por completo e que muito em breve, Pai, eles possam retornar à sua casa, ao convívio dos outros filhos, Pai. Que o Senhor abençoe ricamente essa família, Senhor, para que eles continuem, Senhor, sendo semeadores teus aqui. Em nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor, se apresentar às outras mães que estão grávidas, que recentemente, Senhor, expuseram no grupo seus receios, seus medos, suas angústias. Nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada gestação, que o Senhor coloque a tua mão, Senhor, em cada criança que está sendo gerada, que o Senhor possa, Pai, derramar a tua paz sobre cada mãe, Senhor, e que elas possam sentir, Pai, a tua mão conduzindo essas gestações delas, em nome de Jesus, que cada uma possa ter um parto tranquilo, guiado por ti, uma recuperação, Senhor, maravilhosa, e que todas essas crianças que vão nascer, Senhor, possam ser filhos teus, servos teus, e te amar, Senhor, acima de tudo. Em nome de Jesus, fica à vontade em nosso meio, Senhor, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, Regiane, agora é com vocês. Boa noite, meninas. Espero encontrá-las bem. Eu sou Regiane Tiqueleiro. Tiqueleiro se fala corretamente, mas como eu quero evitar a fadiga, eu digo logo chiqueleiro, que eu acho que é mais fácil das pessoas falarem. Eu sou cristã, sou casada, eu sou mãe de três crianças, do Arthur, crianças, né? O Arthur faz 15 anos no mês que vem. Eu sou mãe da Lia, que tem 2 anos e meio, e da Sarinha, que vai fazer 1 ano. E sou uma mãe educadora, sofredora, e eu comecei a estudar o feminismo há alguns anos. E nesse meu estudo foi que eu me voltei para a questão da educação,
porque eu compreendi em todo o estudo ali, compreendendo toda a linhagem de onde surgiram as primeiras ideias que foram depois formar o próprio movimento feminista, que eu entendi de onde que vinha efetivamente, onde que estava sendo plantada a semente do feminismo. De modo que hoje nós vivemos uma sociedade totalmente feminista. E veja, existem, digamos assim, dois tipos de feminismo. Existe o feminismo, como ele realmente é, o movimento feminista efetivo, e existe o feminismo cultural, que é aquilo que as pessoas acham que o feminismo é. Então, provavelmente vocês já ouviram alguém dizer assim: ah, mas o meu feminismo não é assim, ou o meu feminismo é diferente. Aí quando você fala algo muito escabroso, assim, muito terrível do feminismo, aí fala: não, isso não é feminismo, isso é feminismo. E, na verdade, essas pessoas que defendem o seu feminismo, elas são feministas culturais, ou seja, elas não sabem o que é a teoria feminista, elas não compreendem o que é o movimento, o seu todo e o que ele prega, o que ele busca, mas elas vão acreditando aos poucos em suas ideias e vão fomentando essas ideias dentro da cultura, dentro da sua vivência, dentro da sua família, das pessoas que a cercam, das suas amigas, enfim, nas redes sociais, de modo que elas levam a mensagem do feminismo adiante. E veja, por mais que elas não entendam a profundidade do que é o movimento feminista, por defenderem aquelas pautas que são muito caras para nós, como, por exemplo, uma pauta básica que o movimento feminista abraça, entre aspas, que é a violência doméstica e que realmente é muito cara para todas as mulheres, quando você pensa, não, mas é o feminismo que defende as mulheres de serem agredidas, você realmente pensa que o feminismo é bom, é útil e que você deve abraçá-lo. Oh, meu Deus, quem poderia ser contra a violência, ser contra a defesa das mulheres contra a violência? Então, essa ideia simplória é que fomenta o movimento feminista de modo que, quando as coisas mais radicais vêm sendo implantadas aos pouquinhos, a sociedade não tenha mais tanta resistência às coisas mais graves que o feminismo defende. É a famosa janela de Overton. Se você me acompanha no Instagram, por exemplo, você vai perceber que eu sou muito radical, pregando contra a escola. Meu Deus, eu falo como se a escola fosse a coisa mais horrorosa que existe no mundo. Eu não quero acabar com a escola, mas eu ajo, eu falo como se eu quisesse acabar com a escola. Eu nunca vou acabar com a escola. Quem sou eu na fila do pão? Mas por quê? Porque quando você coloca algo muito radical para as pessoas, imediatamente a pessoa, não, peraí, tudo bem, eu sei que a escola tá ruim, mas não é tanto assim, né? Vamos com calma, Regiane, a escola ainda é necessária e tal. Mas, quando eu digo, não, é verdade, quando eu admito, é verdade, não, tudo bem, eu acho que realmente a escola deve continuar, só que, porém, assim, precisamos reforçar a segurança nas escolas, precisamos que os pais sejam mais engajados na educação. Percebe que medidas menores são muito melhores aceitas quando eu jogo algo muito radical para a família, quando você joga algo muito radical para ela acabar com a escola, ela pensa, meu Deus, não, acabar com a escola é horrível. Mas eu devo me importar um pouco mais com isso aqui. Eu devo realmente ser uma pessoa mais presente na educação do meu filho. Quando você joga algo radical, você consegue fazer com que as pessoas aceitem aquilo que é menos radical. E eu usei esse exemplo para mostrar para vocês como é que o feminismo tem feito. Ele usa muito essa ideia das coisas muito radicais. Então, a feminista cultural é aquela que vem com as coisas levinhas, as coisas fraquinhas, e todos nós aceitamos, todos nós achamos. Eu tenho certeza que todos vocês, eu também, já questionam assim, mas será que ele não está certo? Será que o movimento feminista não está correto? Porque, poxa, quem que é a favor da violência contra a mulher? Quem que é a favor da mulher ser estuprada? Quem que é a favor da mulher ser menosprezada dentro de casa? Quem que é a favor da mulher ser humilhada por um marido carrasco? Ninguém é a favor disso. Então, poxa, se ele está defendendo isso, eu também devo ser feminista. É dessa forma que as feministas culturais, que são as pessoas comuns, elevam o feminismo e fazem com que ele avance, porque gradativamente as ideias mais radicais vêm vindo e têm menos resistência de serem aceitas na sociedade. Certo. Só que até agora eu só dei uma leve introduçãozinha aqui. Porque quando a gente fala. Pode falar. Eu tinha
Luana ficou com uma dúvida sobre essa questão da violência Hum, doméstica. Você poderia explanar um pouco mais como é que foi essa questão? tá. Você pode me ler a dúvida dela? Que eu não consigo ver aqui, não. Então, Boa. tá. Ela só colocou que estava com dúvida com relação a isso, violência Tá, doméstica. tá. A questão da violência doméstica, veja bem. Quem que vocês conhecem, da convivência de vocês, homem, mulher, qualquer pessoa que vocês conheçam, que acha que é certo agredir uma mulher, exceto o agressor, né? Quando é o agressor, você tira ele fora. Mas as pessoas comuns, com quem a gente convive, você conhece alguma pessoa que seja a favor da violência doméstica? Ninguém é. Ninguém em sua consciência é a favor da violência doméstica, porque essa é uma causa humana, uma causa humanitária. É a mesma coisa que dizermos que quem é a favor da escravidão? Ninguém é. Quem é a favor do abuso infantil, exceto o abusador? Ninguém é. Então, essas são causas humanitárias. Qualquer pessoa pode defender e deve defender que as mulheres não sejam vítimas de violência doméstica. O que que acontece? O movimento feminista toma para si a pauta e diz que somente ele defende a mulher de violência doméstica. No entanto, quanto mais se fala em violência doméstica, mais mulheres se tornam vítimas de violência doméstica. Aí, claro, existem dois lados. Existe um que são muitas denúncias que entram como estatística de mulheres que verdadeiramente nem chegaram a ser violentadas, mas que podem se aproveitar disso porque há muito arcabouço jurídico. E, ao mesmo tempo, a mulher que efetivamente é violentada, que efetivamente sofre violência doméstica, ela não tem respaldo algum. Porque, veja, o agressor verdadeiro, ele não vai respeitar um pedaço de papel que diz para ele que ele não pode chegar perto da mulher ou ir até a casa dela. Quem obedece pedaço de papel é o bom homem trabalhador que teve um dia que se exaltou, ou talvez nem isso, a mulher só estava brava com ele, né, no dia do TPM. Ela estava brava com ele, foi lá, quebraram os pratos, brigaram por alguma coisa, não houve violência. Ela registra um boletim de ocorrência, o cara vai trabalhar, está chegando em casa, está no trabalho dele, recebe uma intimação dizendo que ele não pode se aproximar. Esse cara, ele vai obedecer o papel porque ele é o cara bom, entendeu? O tiozão, o cara que a gente conhece aí. Tô dizendo que está certo ele brigar com a esposa, não é essa a questão. Mas estou falando de violência efetiva. Agora, aquele cara que realmente bate na mulher, que ele realmente agride a mulher, a companheira, ele não vai respeitar um pedaço de papel. E aí, não sou nem eu que estou dizendo, basta ver os noticiários, basta ver as estatísticas. O cara que agride a mulher, ele, além de desrespeitar, ele vai lá e vai bater de novo, vai matá-la. E aí mata, e a lei não serve nem para isso, né? Nem quando o cara mata, porque aí até ser condenado, enfim, é aquela bagunça toda. E o movimento feminista prega, esse é o ponto que a gente traz para o cristianismo. O movimento feminista prega que somente nele, no movimento feminista, há a solução para a violência doméstica ou outras mazelas que as mulheres venham a sofrer. Nós, enquanto cristãs, cremos que somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há redenção. Então, você, não estou dizendo que a mulher cristã deva ficar casada com um homem que a agride, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que é Cristo que transforma o homem, é Cristo que transforma a mulher, é Cristo que transforma nossos relacionamentos. E que somente em Cristo há salvação. Uma pessoa má, ela só vai parar de ser má se ela encontrar Jesus Cristo. A violência só vai deixar de existir. E veja, olha que curioso. O movimento feminista é contra o casamento. Inclusive, ele comemora que foi ele que conquistou o direito ao divórcio. Ou seja, eu pretendo explanar isso aqui, né? Como ele é contrário à família, como o núcleo familiar, à família. E ele é contrário a isso. Só que a porcentagem de mulheres casadas, papel passado, que sofrem violência doméstica é, é ínfima. Agora eu não lembro o dado, mas assim, ó, é quase nada. Em um meio efetivo de se defender a integridade física das mulheres em relacionamentos amorosos é defender o casamento. Casamento, não união estável, casamento. Que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, a grande maioria é união estável e namoro. Então, quando a mulher está casada de papel passado,
assim, por mais que você diga, não, não, não é a mesma coisa. Existe um nível de compromisso a mais, existe um nível a mais ali. Então, a mulher que é casada de papel passado, ela tem mais segurança física. Ela tem mais, a integridade física dela é mais protegida. Então, se o movimento feminista de fato se importasse com a integridade física das mulheres, ele defenderia que as mulheres se casassem e não que vivessem em união estável para poderem trocar de parceiros quando elas melhor acharem conveniente. Entendeu? Dito isso, eu acho que eu preciso cortar essa parte e voltar, porque eu fugi um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho do marxismo, já que eu tenho os dois capítulos juntos, né? E eu quero uni-los no mesmo tema. É, assim, o feminismo e o marxismo não são sempre a mesma coisa. Então, existe o feminismo marxista e existe o feminismo liberal, existe tudo que é tipo de feminismo que você pensar existe. Acontece que ambos bebem da mesma fonte. Então, existe aqui uma fonte filosófica que avança e chega de feminismo e marxismo. Em algum momento, os dois se unem, mas eles também podem andar separados, ainda que aquele feminismo que eu disse separado do feminismo marxista, ele ainda mantenha raízes filosóficas que o próprio feminismo também tem, e que o próprio marxismo também tem, tá certo? Então, ambos possuem o mesmo fundamento, não necessariamente toda feminista é feminista marxista, mas ambos possuem o mesmo fundamento e ambos são revolucionários, esse é um ponto importante. O movimento feminista é um movimento revolucionário. O marxismo também é revolucionário e racional. Exclui-se a ideia de um Deus, de uma soberania, de um poder do transcendente. Ainda que exista uma faceta do feminismo que seja um feminismo religioso, digamos assim, que são a Wicca, as mulheres bruxas, esse lado, sim, tem se fortalecido a sangue para a lua, ritual para a Mãe Terra, esse lado, assim, um lado mais místico do feminismo existe, tá? Então, em tese, ele é todo materialista, mas existe essa linha do feminismo que também segue para esse lado. E os dois bebem, então, das fontes teóricas do iluminismo francês, lá de 1700 e tantos. Os dois bebem de lá para, a partir dali, eles avançarem. Na verdade, o feminismo não existia nessa época. O que existia, ou existiu, foi, eu acho perigoso chamar assim, um proto-feminismo, mas existiu ali um início de querer ser uma semente, com Mary Wollstonecraft, querer ser uma semente de feminismo, mas assim, era uma mulher sozinha, não foi um movimento de mulheres pelas mulheres, e a Mary, inclusive, reclamava que as mulheres não tinham interesse de estudar, as mulheres, sim, elas estavam de boa na delas, assim, as que tinham tempo, né, para isso. A maioria trabalhava e vivia na economia doméstica, servindo ao seu próprio lar, inclusive ali na época da queda da Bastilha, muitas mulheres foram para a rua brigar contra o rei, contra a rainha, mas reivindicar direitos seus, nada a ver com independência feminina, nem nada. Elas eram vendedoras de peixe, o marido pescava, elas vendiam, enfim, de pão. Era coisas delas, entende? Não era assim um movimento pela independência das mulheres. E as mulheres eram atuantes, digamos assim, queriam ser atuantes politicamente, até foram por um tempo, ainda que a Revolução Francesa nada lhes deu, mas elas foram por um tempo até que Napoleão extinguiu com tudo que era direito que poderia existir. Então, desde ali, já surgiram correntes e pensamentos filosóficos que formaram tanto o marxismo, tanto quanto vieram a formar a teoria feminista. É lá do iluminismo, aí nós vamos falar agora do que forma o marxismo, que é importante para a gente entender o feminismo também. Lá do iluminismo, o Marx, digamos assim, ele pegou umas ideias que tinha lá e juntou para fazer a teoria dele. Então, ele juntou o idealismo de Hegel, juntou a dialética hegeliana, né, o idealismo de Hegel, o materialismo filosófico e o socialismo utópico francês. O materialismo filosófico é quando nega-se a existência de qualquer força sobrenatural, do transcendente. Ou seja, ele excluiu o Deus da jogada. Ele excluiu a existência de um ser todo-poderoso. Por mais que, veja bem,
Marx, ele até tinha sido cristão, né, um religioso na juventude, assim, bem novinho, depois não sei o que deu com ele, ele virou a casaca, ficou doido, não quis mais nem saber. Ele não era ateu, ele era um antideus. Então não é que ele não acreditasse que Deus existia, porque ele fala de Deus, que ele queria matar Deus, um negócio louco assim. Ele era um antideus. Mas, e aí, e aí que tá, ele queria dizer que tudo se configurava para fora de Deus. Não existia um Deus atuante, não existia uma força transcendental, não existia nada além do que era palpável, do material, daquilo que a gente consegue pegar com as mãos, digamos. Ele dizia que a história da humanidade demonstrava que não teve nenhuma interferência divina e que tudo se baseava em aspectos materiais. Ele dizia que aí ele começa a falar, né, de como que os indivíduos produziam para si mesmos, para sobreviver, e aí o que sobrava eles iam trocando e tal, até que um dia alguém percebeu que poderia lucrar com isso, e aí tomou posse de todos os bens que as pessoas tinham e tomou para si que seria o empresário, né, que seria o dono de uma empresa, o patrão, ele tomou posse da enxada, da foice, seja lá do que for, para que agora obrigara o outro a trabalhar para ele por um valor muito baixo, para ter lucro. E isso era uma coisa terrível. E aí ele diz, lá no seu livro A Origem da Propriedade Privada do Estado, da família da propriedade privada do Estado, ele diz que no começo havia uma sociedade matriarcal. E veja, a tese de Marx se fundamenta nessa ideia de que no começo de tudo havia uma sociedade matriarcal em que as mulheres é que comandavam tudo e elas comandando tudo, elas tinham filhos de vários homens, porque elas eram livres sexualmente falando. E elas tinham, assim, só você sabia quem era a mãe do fulaninho, mas nunca se sabia quem era o pai do fulaninho. Mas todos trabalhavam para que sobrevivesse essa grande sociedade. No entanto, teve um dia que um bonitinho percebeu que se ele cercasse um lugarzinho, botasse uma cabra lá, uma ovelhinha lá, ela poderia ter outra ovelhinha, ter outra cabrinha, e assim ele poderia ter seu próprio rebanho. Se ele adubasse uma árvore, essa árvore poderia dar mais frutos para ele por mais tempo, ele não precisaria ficar migrando. Então ele cercou um lugarzinho e disse que agora aquele lugarzinho era seu, aquela árvore agora era sua, e assim surgiu a propriedade privada. Surge também com isso, tendo propriedade privada, ele tem uma família, então ele percebe que ele precisa alimentar essa família dele, que agora uma mulher é só dele, ele não, essa mulher não tem mais relação com todo mundo, então agora ele sabe que aqueles filhos são dele. Portanto, agora é importante para ele manter e aumentar sua propriedade privada, que agora ele tem para quem deixar isso aqui. Agora, se ele tem ali uma casinha, ele tem um cercadinho, ele tem uma árvore, uns frutos lá que ele tem como subsistir, vale mais a pena ele trabalhar para deixar aquilo para o seu herdeiro. Então, veja, foi assim que o homem roubou da mulher a sua liberdade sexual, que podia se relacionar com todo mundo, e fez ela ficar dentro de casa, trancafiou-a dentro de casa, começou a criar propriedade privada e se aproveitar de tudo, e assim cada um foi criando sua própria propriedadezinha, e isso precisava de alguém para comandar, e assim surgiu o Estado. Então era horrível que agora eles não pudessem mais viver em completa promiscuidade sexual e oprimindo as mulheres. Até Chesterton fala que parece que no tempo das cavernas era a mulher que carregava o cacetete. Eu acho incrível essa situação dele. Então, para Marx e Engels, os homens precisaram ali se fixar na Terra, né, e foram criadas as chamadas gens. E foi assim que surgiu a família, o patriarcado opressor, que exigia exclusividade sexual da mulher, com o casamento, né, e prendeu a mulher lá no lar e acabou com a putaria, desculpa a palavra, mas né, é isso que ele quis dizer, porque era assim que eles concebiam a vida. Então, todos podiam se relacionar com todos de forma livre e tudo certo. Tirem as crianças da sala. É por isso que a família monogâmica é a primeira forma de opressão, eles consideram. A família monogâmica, é por isso que a família é tão atacada. É por isso que há uma razão de acabar com a família. Tudo, o marxismo, o movimento feminista, tudo prega contra a família. Por quê? Porque a família é uma base sólida. Quando eu tenho minha família, vale a pena, por exemplo, os homens. Os homens tendo uma família, eles têm por quem voltar da guerra.
Então, eles lutam com mais fervor, eles lutam com mais intensidade, eles lutam com mais raça, porque eles querem voltar vivos para casa, porque eles têm uma família para quem voltar. A família é uma base fundamental da sociedade. Inclusive, Stalin, a Revolução Russa, e foi uma decadência moral terrível. E Lenin morreu, foi morto, não se sabe, né? E Stalin subiu ao poder. E Stalin percebeu que aquela decadência familiar não estava funcionando. Por quê? Estava enfraquecendo a Rússia. Então, ele fortaleceu as famílias novamente, incentivou que tivessem filhos. Por quê? Porque Stalin queria dominar a Europa. E o que que ele fez? Ele fortaleceu a família para que os homens tivessem por quem lutar e para quem voltar. E aí os homens iriam à guerra e venceriam os europeus que estavam entrando. E ele transportou as ideias russas lá da Revolução, transportou para a Europa. Tanto que a Europa vive um bom tanto disso ainda para que eles pudessem, então, com famílias enfraquecidas na Europa e as famílias fortalecidas na Rússia, ele pudesse vencer, digamos assim, dominar toda a Europa. Não deu certo, graças a Deus. Mas, se olharmos bem, todas essas ideias foram, digamos assim, transportadas e nós é que estamos vivendo com essas ideias hoje. Por quê? Porque se destrói a família, você consegue dominar as pessoas, elas não têm mais por que lutar. E por isso também a guerra contra a religião, contra o cristianismo, essencialmente. Porque o cristão, ele morre. O cristão, ele não se importa de morrer por amor a Cristo. Ele não se importa de que seja odiado. Ele não está ali para agradar ninguém. O cristão, ele vive por amor a Jesus. Ele tem uma esperança no futuro. Ele tem esperança que Cristo vai vir salvá-lo, que vai libertar. Que ele não precisa de um Estado que lhe sirva. Ele não precisa de nada. Então, por isso também que há esse ódio contra o cristianismo, tá? É, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, hum, uma coisa que acontece bastante na nossa realidade é esse. Eu não sei vocês, mas eu sou viciada em ler comentários. Maldito vício que eu tenho. Aí eu vejo uns videozinhos às vezes no Instagram e eu vou lá ler os comentários. Jesus, por que que eu faço aquilo? E é só gente falando mal do marido, só mulher reclamando do marido, eu reclamando do marido enquanto pai, do marido enquanto marido, do namorado. Eu fico pensando, só pode ser a pessoa casou com o inimigo, que não é possível. Não é possível que seja tão ruim o negócio. Eu falo assim, eu não falo bem do meu marido para ninguém, porque eu não sou boba, mas, mas é muito feio falar mal. Meu Jesus, eu fico pensando assim, né? Vai que as pessoas vão lá te xeretar, não sei. Mas essa coisa, essa rixa marido e mulher, parece uma coisinha bobinha, sabe? A gente sabe que é o pecado, né? Que atinge as pessoas, mas assim, é fomentado pelo movimento feminista. Por quê? Porque o feminismo diz que no casamento a mulher é subjugada, que ela é uma escrava, que ela é explorada dentro do casamento. E não é assim que as mulheres se sentem. Elas se sentem subjugadas, exploradas. E aí, olha, eu sei que é muito normal se sentir assim, porque as mulheres hoje são obrigadas a trabalhar também o dia inteiro, assim como os homens. E elas chegam em casa e elas realmente têm que fazer o serviço doméstico. E aí a mulher também está cansada, e o homem e a mulher estão cansados, e claro que ela se sente injustiçada, sabe? É compreensível que a mulher se sinta injustiçada. E aí, claro, você pode, talvez você só tenha um homem folgado, mas, em geral, os homens trabalham em serviços mais pesados que as mulheres. Nós, em geral, nos sentimos mais cansados porque a gente trabalha aqui, ó, o dia inteiro. Nossa cabeça tá assim, tá? Tem horas que eu vou dormir, eu tô morta, assim, eu não aguento ficar com o olho aberto, mas eu não consigo dormir porque a minha cabeça tá tão pensante. Então, a gente cansa muito mais aqui do que o físico. Já o homem, ele cansa o físico, ele trabalha num serviço, em geral, mais pesado que o da mulher, né? Vou falar no padrão, não das exceções. Então ele chega e ele está cansado, até porque a mulher, porque sim, aí o que que acontece? Não, mas eu quero que meu marido me ajude a fazer faxina. Ele nunca vai fazer igual a gente, mas nunca, ele não vai ver o que a gente vê. E aí a gente faz o quê? Se ele faz, a gente reclama. A gente ainda reclama do pobre coitado que tentou ajudar, mas veja, a casa também é dele. Então, se ele quer fazer do jeito dele, aquela coisa da casa dele, e você quer que ele faça, deixa ele fazer do jeito dele, não pode brigar com o marido depois. Mas essa intriga é fazer as mulheres crerem que o homem está sempre subjugando, que o homem está sempre mantendo ela como escrava dentro de casa.
Isso tudo é uma coisa que é fomentada pelo movimento feminista e fomenta o movimento feminista. Porque toda mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que fazer a faxina da casa e fazer janta para o marido que está sentado no sofá, descansando, essa mulher se sente injustiçada. Essa mulher olha para a pauta, essa mulher olha para a teoria feminista, para a conversa feminista e acredita. Essa mulher abraça, não é verdade, eu estou sendo injustiçada. E às vezes ela está mesmo sendo injustiçada, entende? Às vezes o marido realmente é um folgado, não ajuda a fazer nada, às vezes ele nem está trabalhando, ele está trabalhando o dia inteiro e ainda precisa. Não estou dizendo que os maridos são santos, não estou defendendo ele ficar sentado no sofá. Estou dizendo que essa conversa, ela abraça as mulheres. E aí a mulher passa a ser uma vítima da sua circunstância. E o movimento feminista, ele não quer solucionar o problema da mulher. Ele quer que ela seja vítima. Porque se você se sente uma vítima, você aceita qualquer um que diga que tem uma solução para você. Só que o feminismo não tem a solução. A solução que ele tem é que você fique sozinha. E se você ficar sozinha, veja bem, você ficar sozinha, você não vai ter família, e ainda por cima você vai continuar trabalhando o dia inteiro, chegando em casa e tendo a tarefa para fazer. Só que agora você não tem mais nem marido com quem contar, você não tem os filhos para te alegrar, ou para dar mais serviço, depende do contexto. Um serviço prazeroso, claro. Então, a todas essas circunstâncias ele ignora. E nós cremos que o quê? Que a esperança está em Cristo. Que se está difícil agora, a gente ora e clama a Deus. Que o Senhor nos ajude se o marido é folgado, que o Espírito Santo vai lá e dê um chute na bunda do marido, fazer ele começar a trabalhar. Sabe, a nossa esperança não está no movimento que diz que pode nos ajudar, mas que efetivamente não ajuda. Porque quando uma mulher está passando necessidade, vamos supor aí uma mulher que trabalha o dia inteiro, ela só, o marido não trabalha, por exemplo. Quando uma mulher está passando necessidade, quem abraça essa mulher é a igreja. E ai da igreja que não faz isso. Então, se muitas mulheres estão com esse problema, muitas mulheres estão realmente se sentindo assim, oprimidas e vítimas, e claro, há todo um contexto para que a mulher se sinta vítima, para ela ser mais facilmente manipulada, mas se a mulher está realmente. Existem mulheres que sofrem, existem mulheres que realmente estão em situação é, de, de exploração dentro de casa. Que o marido quer que ela chame ele de senhor, que o marido quer que ela arrume a sapatilha dele, a pantufa dele do jeitinho certo, né? Existem maridos carrascos, existem. E muitas vezes essas mulheres estão dentro da igreja. E aí cabe à igreja acolher essas mulheres. Então, assim, há dois lados aí nessa questão. Primeiro, a igreja precisa ser uma igreja acolhedora. A igreja precisa exercer o cristianismo com essas mulheres. Porque, veja, nós é que devemos ter a solução, porque nós temos a solução verdadeira. A solução verdadeira é Cristo. Nós temos Cristo para apresentar. Só que não basta só dizer, não, Jesus te ama, tchau. Até domingo que vem. Não, há uma outra coisa que vou pular lá pra frente, depois eu volto. O movimento feminista prega que é a questão do aborto, 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 aborto. E aí, se você, toda vez que surge um caso assim famoso de aborto no Brasil, pode notar que sempre surge essa charge, sempre. Que é cristão se manifestando com Bíblia, as mulheres de saia e tal, se manifestando, e atrás tem uma criancinha pedindo ajuda, pedindo comida, e aqueles cristãos estão ignorando. Infelizmente, essa charge é verdadeira na maioria dos casos. Porque quando aparece uma moça grávida, mãe solteira, sozinha, seja na igreja, especialmente se for da igreja, mas seja na igreja ou de fora, não tem um abençoadinho que vai acolher essa menina e peça assim: você precisa de ajuda? A menina tá sozinha às vezes. Os pais dela deixaram ela de lado. Quem é que tá dando fralda para essa menina? Quem é que pede assim, você quer roupinha? Você aceita a roupinha doada? Você vai lá, coleta a roupinha. Porque todo mundo doa, não sei. Ai, mas aqui, por exemplo, as pessoas doam bem e doam. Nem que você compre uma roupinha mais barata. Então, não adianta a gente dizer que defende a vida. Ah, nós somos contra o feminismo. A gente defende a vida, somos contra o aborto. E não fazemos nada. E não abraçamos aquela mãe que tá, às vezes ela não precisa de nada. Ela precisa de acolhimento. Ela precisa de alguém que diga, não, eu tô contigo, vou passar com você esse momento, a gente vai enfrentar junto, conte comigo, eu vou cuidar do neném pra você quando nascer o bebê, vai lá, leva um bolo pra essa menina, vai lá, cuida dela, acolhe ela. Não só a mãe solteira, também aquela mulher que o marido é um carrascão dentro de casa, sabe? Aquele cara estúpido, aquele cara abusivo com ela, e ela não vai deixar dele, porque, assim, a pessoa que está sendo uma situação de abuso, ela nem sabe como você sai disso.
Mas você acolher ela, vai lá, visita ela. A mulher acabou de ter um bebezinho, custa, eu sei que custa. Não é pra gente dar só o que não custa. Custa. Abrir mão de meio dia da gente ir lá fazer faxina pra alguém, custa. Mas isso é verdadeiro evangelho. Isso é como a gente combate o feminismo. Ai, nem tava programada essa parte aqui. Foi a oração, viu, Radassa? Foi a oração. Então, vamos voltar. A lógica é a seguinte: quanto mais restrições sexuais forem propostas, mais o patriarcado se agiganta. Por isso que ele é tão contra o casamento, tá? Por isso que o feminismo e o marxismo são tão contra a família, porque a família restringe as opções sexuais e isso agiganta o patriarcado. Se você for ver manifestações feministas, a manifestação é sempre abaixo o patriarcado. O patriarcado é o quê? Simploriamente falando, né? É a família, tá? E a família, né, o patriarcado, é a raiz de toda opressão, de toda maldade, e para que se atinja uma sociedade ideal, ela precisa ser destruída. Por isso que tanto o marxismo quanto o feminismo são revolucionários. Ambos eles querem acabar com o que existe para criar uma nova sociedade. Eles querem acabar com a família para que surja uma nova sociedade livre, para que surja uma sociedade que agora não tem mais tabus sexuais. Os tabus sexuais são muito importantes para eles, tá? A quebra desses tabus é muito importante. Lá no Manifesto Comunista, Marx e Engels, meu Deus, olha a hora. Marx e Engels deixam clara a intenção de destruir a família burguesa, que é vista como uma célula de exploração das mulheres e dos filhos pelo homem. Então, veja, a família burguesa não é a família estipulada biblicamente por Deus. Existe uma diferença aí, tá? Até ultimamente teve umas treta aí na internet, de parará, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. A questão é, a família que ele está falando aqui é aquela família, a classe média, digamos assim, que mantenha o núcleo familiar ali e que o homem se usa da mulher que fica em casa, especialmente a mulher que o homem está sustentando ela, se aproveita da mulher que fica em casa para se aproveitar dos filhos e dessa mulher. Então precisa acabar com tudo isso. Mas essa família só existe por causa do capital. Quanto mais capital, o acúmulo do capital tiver, mais haverá supressão dos direitos da mulher e das crianças. Então, é preciso acabar com o capital. Aí vem a ideia marxista do marxismo propriamente, né? Que é acabar com o capital, com o capitalismo. Então, se acabar com o proletário e com o capital, então você também acaba com a família, que é a, a meta deles. Aí eu quero pular uma coisa aqui, porque senão eu falo demais. Resumindo aí a ideia marxista, né? Para se acabar com a família, que é a razão de toda a opressão, que é a razão da existência do patriarcado e do capital, que sustenta o burguês, é preciso destruir a família para acabar com o capital, para acabar com o capitalismo em si. E para que isso acontecesse, era necessário que a mulher fosse inserida no mercado de trabalho. As mulheres sempre trabalharam, tanto remuneradamente quanto não remuneradamente. Veja, nessa época aqui havia mulheres que trabalhavam, haviam que recebiam seu dinheiro. Só que, até assim, as mulheres pobres sempre trabalharam. Quem não trabalhava eram as mulheres ricas, porque elas não precisavam, né? Mas as pobres sempre trabalhavam em condições péssimas, assim, os homens também. Então é um erro a gente olhar para a história vendo só o lado da mulher. As mulheres sofriam, sofriam. Tanto que na Revolução Industrial, por exemplo, é, mulheres eram expostas a cargas horríveis de trabalho, a trabalhos muito degradantes. As crianças, muito, muito mesmo também, passavam por isso. Mas os homens, igualmente, os homens trabalhavam ainda mais em serviços ainda mais pesados. Mas quem foi que primeiro conseguiu direitos trabalhistas? Foram as mulheres. As mulheres foram as primeiras contempladas com direitos trabalhistas. A primeira lei que surgiu proibindo as pessoas trabalharem em minas, surgiu proibindo crianças e mulheres de trabalharem em minas. E não os homens. Os homens que se danem os homens continuam lá, não importa se os homens forem morrer. Que nós temos que cuidar das mulheres e das crianças. Veja, era ruim que meninas, mulheres e crianças trabalhassem nas minas? Era ruim? Era péssimo? Devia acabar? Devia. Mas os homens também. E cadê? Ninguém falou deles. Então, se você fala, porque os meninos
as crianças e as mulheres sofriam na Revolução Industrial. É verdade. E os homens? Ninguém falou deles, eles também sofriam, mas eles foram deixados de lado. Não importa se o homem morre, sobrevive, está sofrendo ou não, né? É, então, tudo isso aqui eu estou falando do que Marx fez, deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui que eu estou falando da teoria de Marx é o materialismo filosófico dele, em que ele entendia que era preciso destruir a família. Então, ele foi a primeira pessoa a tocar no assunto gênero patriarcado, em que a família deveria ser abolida e que a submissão da mulher existia porque havia diferenças entre os sexos. Só que a sua teoria também se fundamenta na dialética hegeliana. Hegel, vou resumir muito, Hegel dizia que a sociedade era formada por teses e antíteses, ou antiteses. Então, aqui tem uma coisa, aqui tem outra, e de repente elas se colidem e dali sai algo melhor para a sociedade. A sociedade acha algo melhor para fazer. Marx adaptou isso e falou assim: existe a tese e a antítese, é o proletário e o burguês. Em algum momento não vai mais dar certo aqui, eles vão colidir e daqui vai surgir destruição, para ele não surgir algo bom. Só que Hegel ainda considerava que havia tipo uma força maior que ia fazer com que houvesse esse surgimento de algo melhor, de uma nova tese, né? O Marx não, ele não considerava essa parte de haver um algo maior, um poder transcendente, algo não. Era tudo materialista para ele. Então não havia a questão religiosa ali. Por mais que crer tanto no feminismo, né, como enquanto Salvador vai solucionar seus problemas, a própria teoria marxista exige muita fé, tá? E ele também se baseou no socialismo utópico francês. Eu estou tentando muito trazer o marxismo e feminismo junto para aproveitar o tempo, tá? O socialismo utópico francês foram os filósofos franceses lá da época da Revolução Industrial que olharam para a sociedade e viram que, poxa, tinha muita gente na cidade, as condições de trabalho eram muito ruins, as pessoas não tinham onde morar, então, assim, estava uma situação bem ruim mesmo. E eles também, esse povo aí, socialistas utópicos franceses, também defendiam a promiscuidade, a vida desregrada, muito sexo, bebedeira, enfim aquela. Tanto que as mulheres eram conhecidas por serem muito promíscuas. Aí, quando se fala na história que não deixavam as mulheres lerem livros, não é bem assim. Acontece que muitas mulheres eram extremamente promíscuas e escreviam livros, assim, basicamente pornográficos. Então, não se deixava que as mulheres, veja, você não vai dar um livro pornográfico. Hoje em dia está existindo de novo, né? Toda essa onda aí de nova literatura é tudo os hot que falam. Então tem muito livro pornográfico hoje. É como se fosse isso, sabe? É como se fosse esse tipo de livro que você não vai dar para suas filhas lerem, que você não vai ler, né? O seu marido não deixaria que você lesse, por exemplo, você tem consciência de não ler, mas o seu marido diria para você não ler, ou não compraria para você ler, e você não daria para sua filha. Oh, meu Deus! Proibiam as mulheres de ler. Não, não era isso. Estavam protegendo elas de uma pornografia escrita, tá? Esses socialistas, então, eles defendiam tudo isso e eles perceberam que as famílias cristãs eram diferentes nesse quesito. Porque, veja, estava um caos, era péssimas condições de trabalho, ganhava muito pouco. Só que a família cristã, a família que realmente vivia como uma família, ela guardava o seu dinheiro. Ela pensava em avançar, em crescer. Isso não era bom, porque eles queriam o quê? Queriam a decadência moral, né? Eles queriam acabar com a moral. Só que esses socialistas utópicos franceses, por que utópico? Porque assim, eles viam que havia problema lá, que tinha um problema, em algum momento não ia mais dar certo, em algum momento as pessoas iam ficar esgotadas de viver naquelas condições, e dali as pessoas iriam se unir e achar uma solução para esse problema, porque não iam mais aceitar isso. Por que utópico? Porque assim, tem um problema, esse problema uma hora vai agigantar muito, e as pessoas vão dar um jeito de resolver. Como a gente não sabe, mas vai rolar. O Marx disse que não. Ele considerou que a luta de classes, que era o problema, havia chegado ao nível assim, ó, mais alto que tinha, não estava mais dando, os proletários não estavam mais aguentando e eles iriam imediatamente fazer uma revolução. Estamos até hoje esperando a dita revolução. Então, para ele, o capitalismo teria que se enfrentar com o proletário e dali, então,
a síntese seria o socialismo e o comunismo, tá? Tudo para ele se resumia em materialismo, não existe Deus. E a história se desenvolveu em razão da luta de classes. Então, é homem contra mulher, é capital contra, é o patrão contra o proletário, é tudo uma luta de classes. E tudo isso ia levar a uma revolução iminente. E era preciso derrubar, então, para começar essa revolução, ela deveria ser incessante, nunca acabar, e ser universal, para derrubar a estrutura da sociedade. E a estrutura da sociedade era o fator econômico. E a superestrutura da sociedade era tudo o que circundava esse aspecto econômico. Que era o direito, o Estado, a moral, a religião e a família. Era preciso derrubar a superestrutura para que assim se acabasse com o capitalismo. Tá? Então, eu já falei que o feminismo não é unicamente. Tá. Vamos lá. Pronto, agora a gente vai avançar lá para a partezinha do livro que começa a falar de feminismo, que dá uma dor no coração quando ela fala que o feminismo foi bom. Ai, gente. Só que assim, todos os livros que vocês forem ler de escritoras norte-americanas, cristãs, que falam contra o feminismo, todas elas, pelo menos os que eu li, todas elas dizem que o feminismo no começo foi bom. E há uma razão para isso, tá? Ela citou, inclusive, que eu achei excelente, ela citou Frances Willard. Ah, no começo, ela citou Frances Willard. Eu esqueci de falar uma coisa no começo. Eu não sei se alguma de vocês já fez alguma aula comigo, mas eu não. Quando eu falo de livro, falar de um livro, eu não abordo, eu não faço resenha do que você está falando lá com explicação. Eu falo sobre o tema, então eu estou falando sobre os temas dos capítulos, tá? Não estou fazendo pelo livro. Mas aqui você tá especificamente que ela fala de Frances Willard. Eu quero falar da Frances Willard, tá? Mas antes, vamos falar aqui. Ela falou que o feminismo no começo foi bom. Então, vamos lá. Primeiro que o feminismo, efetivamente, assim, o movimento feminista começa a partir de 1960, a partir da publicação do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir já disse que as mulheres nada conquistaram. Simone de Beauvoir criticou que as mulheres não se uniam. Então, os homens são unidos, as mulheres não se unem. Ou seja, ela demonstrou que não havia união feminista, né? Não havia união das mulheres que defendiam aqueles ideais filosóficos ela, que ela estava ali defendendo naquele momento. Certo. Ah, peraí que eu tenho que pedir uma água para mim. Só um instantinho. Deixa eu clamar para os meus. Ai, Jesus. Amor, 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 me traz uma água. Pronto. Ela então fala que. Deixa eu voltar. Não sei se vocês já leram aquele livro 1984, que fala do revisionismo histórico, que um dia é uma coisa, e inclusive ele fala do helicóptero, que ele leu no livro que tinha sido o governo atual que tinha criado o helicóptero, mas ele lembrava do helicóptero já existir antes desse governo. Isso mais ou menos que as feministas fazem. Quando você joga o nome de qualquer mulher na internet, inclusive tem o livro Mulherzinhas, que é um clássico da literatura lá de 1850 e pouco, não lembro exatamente o ano, escrito por uma mulher cristã, inclusive norte-americana. É um livro lindo, um livro cristão, maravilhoso, assim, indico para todo mundo, para as meninas, todo mundo, as amigas do Arthur aqui eu indico para ela. Se você for ler algumas resenhas até, quando tá lá na descrição de livro, o livro feminista. Esses dias eu li um negócio, eu não lembro do que eu tava lendo, que a escritora era feminista. Você, Jesus, amado, que crime! Isso é horrível, é horrível. Uma porque tá tomando, roubando a biografia dessa mulher. Coisa que aconteceu com a Frances Willard. Rouba a biografia da mulher. E outra, se a gente não tá um pouquinho mais aprofundado, você não vai ler. Que eu vou ler um livro feminista. Então, assim, pensa sempre que você for ler alguma coisa, a partir de 1960 em diante, pode ser que a pessoa seja feminista. Antes disso, ela poderia ter ideias revolucionárias, mas ela não era feminista, tá? Só que, no caso da escritora de Mulherzinhas, ela era cristã. No caso aqui do movimento feminista, eu vou falar mais do norte-americano, que é o que a autora fala, tá? O que aconteceu? Em todo mundo, na verdade, em momentos diferentes, as mulheres lutaram pelo direito ao voto. E era do voto das mulheres ricas, tá? Os homens
pobres continuavam não votando, assim, tá tudo certo para elas que os homens não votassem. Então, assim, não é que as mulheres eram desprezadas, é porque haviam exigências específicas, inclusive o dever de ir à guerra. Quando surgiu o movimento sufragistas, havia também movimentos antissufragistas. Em alguns lugares, eles chegavam a ser maiores do que os movimentos sufragistas, porque as mulheres, primeiro, não queriam se incomodar, e outra que elas achavam que seria péssimo elas terem direito ao voto porque elas teriam que ir para a guerra, e elas não queriam ir à guerra. Tá. Então, em vários lugares, nós vamos focar lá nos Estados Unidos. O que que aconteceu? Teve a Convenção de Seneca Falls, que foi encabeçada, né, por várias mulheres e tal. Teve a Elizabeth Cady Stanton e a Susan B. Anthony. A Susan B. Anthony, ela inclusive aparece em uma moeda norte-americana. Então, ela tem um nome muito importante na história. Ficou para a história o nome dela, digamos assim. Essa convenção de Seneca Falls foi um fracasso. As mulheres nem queriam falar, teve que o marido de uma delas falar o que tinha para falar. Ai, desculpa, vou tomar mais uma aguinha. E dentre as proposições que foram feitas nessa reunião que aconteceu numa igreja metodista, olha os cristãos ali aparecendo, dando voz para as mulheres, né? Teve também a pauta do voto e a maioria das mulheres nem quis votar. Então, na verdade, foi um fracasso a convenção lá. Ela aconteceu em 1848. Mais tarde, em 1869, surgiu a Fundação Nacional das Mulheres Associadas pelo Sufrágio. É um nome em inglês aqui, que eu não sei ler inglês, não vou nem tentar. E foi encabeçada por Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, e elas publicaram um manifesto contando a humilhação da mulher na sociedade moderna. A Stanton, ela já demonstrava, e ela era cristã, ela já demonstrava um caráter anticristão, porque ela dizia que enquanto a mulher era rebaixada no matrimônio, não adiantava nada buscar a elevação das mulheres. E no manifesto falava que a igreja e a sociedade só davam à mulher uma posição de subordinada, mas que a participação das mulheres deveria ser abrangente. Mais tarde também ela chegou a publicar uma Bíblia feminista, em que ela dizia que o matrimônio dava à mulher uma condição análoga à da escravidão, e a maternidade não passava de sofrimento e angústia. Veja, nesse período aqui também está acontecendo outra coisa importante nos Estados Unidos, a escravidão. Então aqui também teve elas estavam também envolvidas, tentaram se envolver nos movimentos abolicionistas. Só que, por que que eu estou citando a escravidão? Porque os cristãos, entre aspas, tá? Também eram escravistas. Eles também escravizavam muita gente. Em nome, inclusive, assim, até eu estava lendo o livro com o Arthur. Ah, os- o cara era uma autobiografia, né, de um escravo. Ele fala assim que os piores patrões que ele teve foram os que se diziam cristãos. Ele preferia muito mais um patrão que não era cristão porque, digamos assim, a punição dada pelo não cristão era menos grave do que a do cristão, ou a forma que eles tratavam, enfim. E não havia um problema muito grande também com essa interpretação de cristianismo. Por isso que, talvez, a Elizabeth Cady Stanton não estivesse errada em que muitos cristãos realmente dessem esse lugar de subordinação para a mulher, tá? Não estou dizendo que tudo que ela disse estava errado. Só que quando a pessoa só foca nessa questão, é a mesma coisa que vir aqui e dizer, não, tá tudo certo, todas as mulheres tudo bem tratada. Onde você viu ela querer falar disso? A igreja, o cristão não faz isso. Mas talvez havia. Talvez era uma situação que existia. Uma coisa é haver, outra coisa é dizer que todo mundo faz isso. Que era o que ela estava dizendo, tá? Então ela já mostrou que, assim, não era muito cristão esse negócio aí. Então já não dá para fechar feminismo com cristianismo para dizer que o feminino foi bom no começo. Nós estamos falando do começo, então já não era bom, já era meio revolucionário, já estava assim, achando ruim a mulher ser dona de casa, ser mãe, tá? Não estava muito legal. Acontece também, elas foram, deixa eu achar aqui o que, que eu queria falar. Que uma delas agora me fugiu, acho que é a Stanton. A Stanton é a que escrevia e a Anthony. Uhum. A Stanton. Deixa eu achar. A Elizabeth Cady Stanton era casada, mãe de muitos filhos, acho que ela tinha 7 filhos, eu não recordo.
E a Susan B. Anthony era solteira. O que que acontecia? A Stanton escrevia os manifestos, as coisas, e a Anthony viajava pelo país nas manifestações e tal. Então, assim, por isso que a Anthony está na moeda e não a Stanton, que na verdade foi mais relevante. Você entende como ela, e aí você sabe, nós, mães, não podemos simplesmente decidir, amanhã eu vou fazer tal coisa. Sair a noite toda. Amanhã eu vou passear nas minhas amigas. Não é assim. Você é amarrada quando você tem filhos. Você vive em função da sua família. Talvez ela já tivesse essa dor, né? Essa mágoa de ela, que ela era uma excelente escritora. Então ela tinha seus dotes. É, e assim, ela escrevia para outra ter o nome, ela escrevia para outra e fazer. Então ela se sentia amarrada. Talvez daí também venha o que ela fazia, o que ela escrevia. Ela se sentia amarrada e botava a dor dela como se fosse uma dor universal. E não é. Tá. A Anthony, já vejo, um modelo social de que a mulher independente é que tem mais valor, porque quem ficou na moeda foi a Bia Anthony, né? E elas lutavam, então, pelo voto. Elas eram grandes reivindicantes do voto. Acontece que, em 1874, fundou-se a União Feminina Cristã da Temperança. E nessa, que é a mais antiga associação feminina do mundo. Então, se tornou a mais antiga, que existe há mais tempo, e ela também se tornou uma associação internacional. Nessa associação, entrou como presidente dela, na verdade, sim, ela entrou como parte, e daí foi crescendo dentro dessa união e se tornou presidente a Frances Willard, que é citada no livro, tá? Quem era Frances Willard? Era feminista? Veja, para uma pessoa ser determinada como feminista, em primeiro lugar, ela precisa ser revolucionária, caráter revolucionário, acabar com a sociedade do jeito que é e revolucionar, mudar tudo. Ela precisa ter caráter revolucionário, de destruir o que existe para, para fazer uma nova sociedade. Em segundo lugar, ela precisa estar, especialmente a partir de 1960. Então, esse anacronismo histórico é perigoso. Veja, nós podemos até dizer que Susan B. Anthony e Stanton foram feministas de primeira onda. Eu não gosto da divisão das ondas, mas dá até para dizer porque havia caráter revolucionário. Acabar ali com a opressão da mulher dentro do lar e com as dores da maternidade, as dores, não físicas, tá? As dores da vivência da maternidade. Tá. Então, vamos ver se Frances Willard foi uma feminista. Frances Willard assumiu a presidência e, junto com as demais mulheres, ela foi assim a líder de uma grande causa sufragista no país. Ela foi relevante, extremamente relevante. Ela foi uma mulher extremamente aguerrida. Ela realmente foi uma mulher assim, que merecia ficar para a história. Se você jogar no Wikipedia ou alguma outra pesquisa, você talvez encontre que ela era feminista. Por quê? É igual a história lá da escritora de Mulherzinhas. Existe um anacronismo histórico, um furto de biografias que agarra mulheres relevantes para si. Só que mesmo que ela seja colocada como feminista, ninguém quer muito especular a história dela, porque vai ver que ela era cristã, fervorosa mulher. Né? Então ela com outras mulheres fizeram uma grande campanha contra, pela concessão do voto para as mulheres, para que as mulheres votando, elas pudessem votar contra o álcool, a venda de álcool. Por quê? Porque a bebida alcoólica estava, assim, dominando a sociedade norte-americana, não só lá, né, nos lugares do mundo também, mas, assim, muito grave mesmo, era muito. As famílias estavam se corrompendo, as crianças bebiam, sabe? Era um caos total a sociedade, os homens, então, torravam todo o seu dinheiro fora, as mulheres eram agredidas por conta disso, as famílias viviam numa decadência total. Eu estava destruindo as famílias, as crianças estavam sofrendo muito. Então, especialmente a luta dela nesse movimento era pelo voto para proibir a venda de álcool, mas também em favor dos direitos das mulheres que trabalhavam nas fábricas também e sofriam, tinham péssimas condições, das crianças que também sofriam muito. Elas promoviam educação para essas mulheres, para que as mulheres pudessem entender também que para votar, e elas acreditavam que essas mulheres iriam votar pelo bem do país, pelo bem das famílias. Veja, não é para eu ter meu direito, porque eu mereço meu direito. Não, era para que as mulheres
pudessem votar por um bem maior. E elas criam que esse voto delas seria relevante porque elas poderiam modificar aquela situação que elas estavam vivendo, né? E elas oravam, elas iam até os bares, entravam nos bares para cantar. Elas eram expulsas, assim, maltratadas, chutadas, enfim. Elas iam pro lado de fora cantar e orar, oravam lá. Então ela era uma cristã fervorosa, ela dedicou sua vida pelo outro, ela se importava com o outro. Eles acolhiam as crianças e as mulheres que eram maltratadas, né? Defendiam que os criminosos, especialmente os abusadores, tivessem penas mais duras, mais cruéis. Também eram contra a escravidão nesse momento aí. Deixa eu ver aqui. Ela e as outras mulheres, ela dizia que se fosse por causa dela, ela não teria coragem de fazer o que ela fazia, mas que ela tinha coragem porque ela amava a sua pátria, porque ela amava as mulheres de coração partido, porque ela se importava com as mães que oravam por seus filhos, e porque ela se importava com as crianças que ela mesma dizia que tinham as faces envelhecidas. Imagina, as crianças trabalhando 12, 16 horas por dia. Então, era por amor ao outro, ao próximo, não era por meu corpo, minhas regras, entende? Não era para que eu tenha uma vida livre, libertina, sem que ninguém venha me criticar e que ninguém possa mandar em mim, que eu possa fazer o que eu quiser. Não era por amor ao outro, era para puramente princípio cristão, puramente atitude de uma cristã. O discurso dela também não era somente para as mulheres. Ah, eu não quero só falar para as mulheres, vamos, vamos. Ela chamava os homens também. Ela queria falar com os homens, porque aí teria mais gente em favor da causa dela. E ela falava muito com os homens também. Ela buscava muitas pessoas atingir os homens também. Então não era aquele discurso meu Deus, nós somos mulheres, vamos lá, mulherada. Não, era um discurso totalmente diferente, de cunho diferente. É, ela faleceu, né? Ela faleceu. E isso, mais de 40 anos depois, em 1920, foi então concedido o voto às mulheres nos Estados Unidos, através da 19ª emenda. E o texto que foi lido e aprovado no ato de concessão do voto às mulheres foi o texto escrito por ela 40 anos antes. Ela não pôde ver, mas ela fez parte disso. Ela realmente dá para se dizer que ela foi a mulher que conquistou o voto para as mulheres nos Estados Unidos. Há uma outra versão também, veja, essa versão é a verdade, né? Mas há uma outra questão aí por trás desse voto também, que é importante que seja dito, que um outro escritor fala que, na verdade, havia uma briga ali entre os democratas e os republicanos. Os republicanos seriam a direita e os democratas a esquerda, tá? E os republicanos eram os caras que eram casados, que tinham uma família estruturada e que as mulheres eram engajadas em causas sociais. E as mulheres cristãs, em sua maioria, que se engajavam realmente a cuidar do órfão, da viúva, em auxiliar o próximo, né? Que viviam essa realidade participação social. Então, veja, elas já tinham participação social, elas já se importavam com as questões políticas e sociais do local onde elas viviam. E os democratas eram, em geral, pessoas imigrantes que não eram casados, ou quando eram casados, as mulheres não eram engajadas politicamente. Então, que ter concedido efetivamente o voto às mulheres foi mais uma jogada política do que se render à vontade das mulheres. Por quê? Porque quando eles deram o direito ao voto às mulheres, os republicanos ganharam todas essas mulheres como votantes. Enquanto os outros ou não tinham mulheres, as mulheres talvez nem fossem votar, não eram tão engajadas. Então, era uma forma de, de manipular a política, né? A Frances Willard, então, ela foi muito importante para a política da concessão do voto. Ela era uma cristã convicta e o movimento político somente se apropria das personalidades que tenham suas reivindicações de caráter revolucionário. Então, assim, eles até falam dela, mas muito pouquinho, porque ela não era uma revolucionária. Deixa eu. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu tomar uma. Tá, eu falei da Frances Willard. E agora? A autora disse que a Frances Willard foi uma feminista. E como é que a gente diz que não foi? Como é que a gente vai analisar essas coisas? A gente já viu que ela não era revolucionária. Kate Millett é uma feminista de segunda onda. A segunda onda, assim, a primeira onda é as sufragistas, tá? A segunda onda é ali de 1960 em diante, que é a galera que tem mais teoria ali
E depois vem a terceira onda, que já tem mais a ver um pouquinho com ideologia de gênero. Hoje já se fala uma quarta onda. Eu não gosto muito de dividir assim, mas fica mais didático, tá? A Kate Miller, ela fala que ela é da segunda onda. Que, na verdade, ai, eu quero até achar. Deixa eu achar aqui onde é que ela fala esse trem. Porque fica mais. Kate Millett. Ela diz que. Cadê? Cadê o que ela diz? Ela diz que a primeira onda. Ela diz que parte, digamos assim, mulheres da primeira onda, que realmente poderiam ser consideradas feministas, já tinham em seu cerne a questão da revolução sexual. Ou seja, aquelas mulheres que realmente queriam confrontar a família, que queriam confrontar a maternidade, que queriam confrontar o status quo, que queriam mais liberdade para si mesmas, para uma vida promíscua, digamos assim, para serem como os homens, essas mulheres já eram feministas, mas que, na verdade, a revolução falhou, porque as mulheres lá, a maioria delas, da primeira onda, elas não lutavam por uma revolução efetivamente, elas lutavam por direitos civis, e que direitos civis não eram relevantes, que direitos civis não eram importantes para a causa do movimento, mas que, para que houvesse uma união das mulheres e para que as mulheres pudessem avançar na sociedade e acabar com esse patriarcado, era necessário acabar com os tabus morais e sexuais. Então era preciso acabar, por exemplo, colocar, fazer com que o adolescente começasse uma vida sexual cedo, antes do casamento, e quanto mais cedo, melhor. Que era preciso acabar com o tabu contra o divórcio, que era preciso promover, inclusive, o divórcio. Então, na segunda onda, existe essa crítica direta ao, ao sufragismo. Então, elas só dizem, é isso que está o cultural, que eu falei lá no comecinho. Elas só dizem que o movimento feminista luta por direitos. Ah, porque você só pode falar porque você está lutando por direito, porque as mulheres conseguiram direito. Quem disse que não foi uma cristã que conseguiu o nosso direito de poder falar? Porque, assim, mesmo no Brasil, o movimento sufragista também foi, em maioria, encabeçado por mulheres cristãs ou mulheres católicas, né? Eu sei que aqui é um grupo protestante, mas aí vamos falar do caráter revolucionário, que você vai falar assim, não eram as esquerdas, sabe? Não eram as mulheres revolucionárias lá que estavam lutando, eram homens. Eram homens, eram mulheres católicas. E protestantes também, tinha todo mundo, né? Mas em sua maioria. Então, assim, será que esse direito que você diz que a gente tem, será que foi mesmo feminista ou será que não foi uma outra mulher, um outro homem que conquistou assim, sem nenhum caráter revolucionário, por amor ao próximo, digamos assim, por amor ao país? Talvez tenha sido. Então é sempre bom levar esse questionamento também. Mas a segunda onda, ela vem muito forte com as questões, com essa crítica à primeira, que teria falhado. Sim, adiantou de nada, porque o que elas fizeram, elas perderam tudo, porque elas só conseguiram direitos civis, e não é isso que é relevante. Aí, essa feminista cultural que eu falei é a que acredita que a gente tem os direitos, como se os direitos fossem a parte importante. Mas quando você estuda o feminismo, você percebe que os direitos não significam nada, os seus direitos civis. Eles realmente não têm significado nenhum. Não interessa se a mulher vota ou não, isso é só simbólico. Porque no fundo, bem sabemos, a gente vota em quem o marido vota, né? Não que a gente só obedeça o marido, né? Mas que o marido vota no candidato ruim. Mas assim, a família que se mantém, a família vota nas mesmas pessoas. Não interessa se é um ou dois votos. A família vai votar naquela. Então, assim, é nulo o voto da mulher, né? Se pensar por esse ângulo, é nulo o voto da mulher. Ou seria nulo o voto do homem se sua mulher votasse. Mesma coisa. É, e elas vêm justamente criticando. Então, toda essa primeira onda, por isso que, se formos considerar as sufragistas como feministas, se formos considerar as sufragistas como feministas, elas já tinham um caráter revolucionário. Porque as que são efetivamente consideradas já tinham um caráter revolucionário. Lembra que eu falei da Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, havia movimentos sufragistas que eram movimentos realmente que buscavam uma revolução na sociedade. Assim como havia movimentos sufragistas que eram de mulheres cristãs que não queriam revolução na sociedade. Tá? Então, existem esses dois termos. É um erro histórico colocar todo mundo junto. É um erro histórico dizer que era tudo a mesma coisa.
Se o começo foi efetivo e o revolucionário faz parte do feminismo, se o feminismo pode dizer que aquelas mulheres eram dele, então aquela parte era revolucionária, logo não era bom. Porque a parte que realmente segue a ideia do feminismo é a parte que confronta valores cristãos, princípios cristãos. Agora, que o feminismo é contra, tá? Totalmente contrário. Agora, se não eram, então não tem o que a gente ser grato ao feminismo. E, ainda que tivéssemos que ser gratas, pronto, acabou, querida. Primeiro que eu nem gosto de ter que votar, né? Eu acho um transtorno. Mas assim, que direito é esse que a gente tem, que é um dever? Mas tudo bem. Só que a grande maioria desses direitos que a gente tem são mentiras. A grande maioria desses direitos que a gente tem, não é que não é. Poxa, direito de usar calça, né? Sei que, assim, a depender da religião, nem toda mulher usa calça, mas é uma roupa, não é direito de usar calça. É uma convenção social. Isso. É uma convenção do ambiente que você vive, se você usa calça ou não. Então, isso não é um direito. Direito é outra coisa. Precisa entender o que significa um direito. As mulheres viajarem sozinhas, por exemplo. Meu Deus do céu, eu não sei, né? Eu moro numa cidade bem no interior. Então, quando eu era criança, ainda se viajava, eu lembro de madrugada, saía de madrugada para pegar o ônibus lá no meio do interior, no meio do mato, saía longe para pegar o ônibus no outro lugar longe, para dali poder ir para cidade. Imagina, uma mulher viajar uma semana longe, sabe? Não, não é porque assim, mulher podia viajar, meu Deus, não. Era proteção. Então você só vai se alguém grande vai com você. Até hoje, eu não quero sair sozinha de noite na rua. Ai, meu marido me deixa sair sozinha na rua. Não, eu tenho medo. E olha que é uma cidade pequena. Então, se é uma cidade maiorzinha, meu Deus do céu, você não quer sair sozinho. Aí, porque meu primo não me deixa sair sozinho. Será que é opressão ou porque se importa? Porque está cuidando? Então, assim, eu gosto de citar um exemplo muito bom. Meu pai, agora, isso não acontece mais, né? Mas antes, quando eu era casada, meu pai toda quinta-feira comprava uma cuca. Cuca, eu não sei como é que você chama, tá? É um bolo doce, seria? É um bolo com uns trequinhos doces em cima, assim. Mas não é bolo, tá? É tipo um pão, pão doce, assim. É cuca. Toda quinta-feira, meu pai comprava uma cuca de meio-dia, levava a cuca para casa e à tarde ele levava para o trabalho para repartir com os colegas dele. Aí eu posso contar desse jeito, que é como as feministas contariam. Toda quinta-feira, meu pai comprava uma cuca de meio-dia, levava para casa, não dava nem um pedacinho para mim e para minha mãe, levava tudo, dava tudo pro colega de trabalho dele, nunca me deu um pedaço. Essa é a versão que as feministas contam. A versão real é: toda quinta-feira, os colegas do meu pai se reuniam, davam dinheiro para que ele comprasse uma cuca de meio-dia e levasse de lanche da tarde para eles. Então, perceba, a gente precisa em tudo buscar a realidade. É verdade que meu pai não dava nem um pedaço para nós? Isso que a gente também nunca pediu, era assim, é deles, eles que pagaram, é deles o negócio. Então, tudo certo, não tem problema nenhum. Se nós fizéssemos uma cuca, com certeza meu pai compraria uma cuca para nós, né? Então, assim, nós precisamos fazer esse questionamento do que é real, o que é verdadeiro, o que realmente as mulheres estão sendo oprimidas e como que nós, enquanto mulheres cristãs, podemos buscar resolver isso. E aí, eu sei que vocês são mães, eu não sei se as crianças todas vão para a escola ou não, quem é homeschooling, quem não é, mas assim, é, trabalhar também as biografias de mulheres, mulheres importantes, mulheres reformadas, tem muitas mulheres reformadas, até isso que eu falei da Frances Willard, tem lá no livro da Vozes Femininas nos Avivamentos, da Ruth Salviano. Ela tem vários livros de mulheres, tá? Tem, assim, às vezes ela tem até uma ideia, assim, distorcida, mas faz parte, né? Ninguém é perfeito. É, mas tem um das reformadoras, por exemplo. Muito interessante para se trabalhar com as crianças. Mas se a criança vai para a escola, vai trabalhar muitas mulheres, e aí vocês vão ver isso, que as mulheres lá são sempre as heroínas que vencem os preconceitos da sociedade. Tinha preconceito? Tinha. É verdade que tinha. Mas é porque elas eram mulheres unicamente, que ninguém falou. Não, as mulheres que eram boas, que foram lá, a maioria não queria, né? Mas as mulheres que foram boas, efetivamente, assim, geniais, elas eram super reconhecidas. Até hoje nós estávamos estudando a Guerra da Crimeia, e tem
Florence Nightingale é o nome dela. Foi quem mudou a história da enfermagem. É conhecida como a mãe, a pioneira da enfermagem moderna. A mulher dedicou sua vida, ela foi lá na Turquia, nos hospitais dos enfermos de guerra, e ela reduziu as mortes de 42 a 2%. 42% a 2%. Ela era conhecida como, ai, enfermeira da, não, mulher da lamparina, enfermeira da lamparina, não lembro, porque ela ia de noite visitar. Ela revolucionou a forma de fazer enfermagem, a forma de cuidar de enfermos, ela revolucionou tudo. Ela foi reconhecida pela Rainha Vitória, ela é reconhecida até hoje. Ela mudou, por exemplo, o traje branco da enfermagem, né? Hoje é uma variação, mas o traje branco conhecido da enfermagem veio por causa dela, porque era mais fácil de reconhecer a sua. É uma mulher espetacular. Agora, você começa a falar dela, eu tenho certeza, se você pesquisar sobre ela, vão dizer que ela era feminista. E eu tenho certeza que ela era cristã. Eu não pesquisei isso, mas eu tenho certeza. Se pesquisar a fundo, ela era cristã. Por quê? Porque ela vinha num contexto cristão, né? Da Inglaterra cristã. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Não é porque alguém disse que é feminista que era. O que que ela queria ser? Ah, a Florence. Por que que ela era enfermeira? Porque ela se revoltou contra a sociedade, porque ela queria trabalhar, porque ela queria ir contra a família dela, porque, meu Deus, ela achava que as mulheres tinham que ser independentes. Era por isso? Ou era porque ela encontrou a vocação? Ela disse, ó, sim, dizia que Deus, acho que aos 13 anos, ela dizia que Deus tinha designado ela para ser enfermeira, para cuidar dos outros, e ela sentia que era a vocação dela fazer. A família dela foi contra? Foi. Mas ela insistiu que aquela era a vocação dela. Não, não é porque ela queria ser rebelde contra a família dela, que a família dela estava oprimindo ela. Não, mas é porque ela entendeu que aquela era a vocação dela. De fato, ela foi vocacionada, senão não teria dado certo. Não teria sido um sucesso a atitude dela, a ação dela, a doação de vida que ela teve. Então, esses pontos eu acho que são importantes, que eu acho que foi o maior problema ali do capitalismo mesmo, ela dizer que o feminismo foi bom em alguns momentos. Então, não, ó, veja bem, eu e você somos contra, como eu falei no começo, somos contra muitas coisas que o feminismo também diz que é contra, só que ele diz que só ele pode defender aquilo. E nós cremos que não. Nós cremos que nós é que podemos. A Bíblia não nos diz que nós devemos cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas. Então é isso que a gente deve fazer. Não focando só em órfão e viúva. A gente deve cuidar da mulher que está sendo agredida em casa, da mulher que está num relacionamento abusivo, não consegue sair, na, da menina que está sozinha, das crianças que às vezes têm pais agressivos. Então nós devemos abraçar essas causas, que o movimento feminista diz que é dele, e mostrar na prática para as pessoas que aquilo não funciona. E abraçar aquela mulher que muitas vezes está mesmo tendo uma jornada exaustiva em casa, sabe? Porque às vezes o marido não se tocou, porque às vezes ele não teve uma mãe que ensinou ele. Não era o papel da mulher ensinar o marido, mas, né? Orar, orar. A mulher, se não é uma situação que cai no divórcio, tem que orar. É isso. E aí, entenda, orar sozinho é muito mais difícil do que orar em companhia. E a Bíblia nos manda chorar com os que choram. Então, o feminismo não se resume a isso aqui. Claro que não, né? Uma teoria aí que domina a sociedade. Mas deu uma hora e pouco já. Eu acho que eu consegui dar uma resumidinha do que seria marxismo e feminismo. Então, os dois vêm de uma raiz igual, tá? Não é que todo feminismo é marxista, mas a maioria do feminismo que a gente conhece é marxista, tá? Só não pode dizer todo feminismo é marxista, porque aí você vai ser zoado aí, porque entende um pouquinho mais. Mas acho que foi isso, gente, que eu tinha pra falar. Amém, Regina. Muito obrigada. Que riqueza esse encontro de hoje. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todas aqui aprenderam, né? Alguma coisa nova. Foi enriquecida hoje aí, muitas ideias vivas aí fervilhando nas nossas mentes. Vamos colocar em prática. Principalmente, né, para mim, a mensagem mais forte de tudo isso foi a importância da gente viver o verdadeiro cristianismo. E o quanto isso vai impactar não só as nossas famílias, né, mas a própria sociedade. E é isso que o mundo precisa ver, né? O mundo tem muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos anseios, e só Cristo vai responder, né? E nós somos os braços, as mãos de Cristo aqui para socorrer, né? Esses aflitos que precisam tanto dele. Que o Senhor possa nos levantar, né? Com esse entendimento e abrir cada vez mais os nossos olhos para enxergar essas verdades e mostrar ao mundo, né? Ser verdadeiros luzeiros. Meninas, muito obrigada por todas vocês que ficaram até agora com a gente.
Que Deus abençoe vocês. Queria pedir para a Regiane fazer uma oração para a gente finalizar. Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos a Ti por este momento que tivemos em comunhão umas com as outras. Eu clamo a Ti que o Senhor, que o Espírito Santo coloque em nosso coração aquilo que realmente importa para que possamos levar o Evangelho, para que não sejamos, Senhor, tomados ou enganados por filosofias vãs, porque a Tua palavra nos orienta e nos alerta de tantas filosofias que a nossa mente pode ser dominada, Senhor, não deixe que isso aconteça. Que possamos buscar a verdade está sempre em Ti. Que o Teu Espírito Santo, assim como diz a palavra, nos ensine todas as coisas e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos ensine a ensinar os nossos filhos, a instruir os nossos filhos nos Teus caminhos, a mostrarmos para eles as duas facetas e que eles consigam reconhecer a verdade no momento que nós os ensinamos. Senhor, nós somos mulheres que o Senhor nos escolheu, morreu por cada uma de nós. É através da tua mensagem, é através da tua vinda, da tua morte e da tua ressurreição que nós, mulheres, fomos valorizadas. Não há nenhum outro, não há nada que tenha valorizado tantas mulheres como a tua palavra, quanto o teu evangelho. É nesse evangelho que nós cremos e que o Senhor nos capacite para que sejamos luz, para que possamos levar a tua palavra, para que possamos instruir os nossos filhos, para que possamos viver o evangelho efetivamente até que o Senhor volte. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Que vocês possam aí descansar com o coração aquecido pelo Senhor.